Alô, Cabo Frio, bom dia! Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos juntos, está começando agora o programa Sidney Marinho, aqui na Rede Litoral News, no Canal 11, a imagem da nossa cidade. Quero cumprimentar nossa convidada, estou recebendo com muito carinho, né, a Josete Lúticos, que é fisioterapeuta. Ela está em Cabo Frio já há 10 anos, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e trabalhando aqui na nossa cidade, trazendo novidades, tanto na questão da fisioterapia, quanto na questão do pilates e na própria estética. Josete, seja muito bem-vinda, prazer te receber, bom dia. Obrigada, prazer é meu ter sido convidada por esse programa que tem uma audiência maravilhosa aqui em Cabo Frio. Obrigada mesmo pela oportunidade. A alegria de te receber é toda nossa. E como é que veio para Cabo Frio? 10 anos na cidade? Veio do sul do Brasil? A gente veio como muitas pessoas vêm para cá, passando férias, né? Porque aqui é um lugar paradisíaco, né? A praia é maravilhosa, essa areia branquinha, e a gente pensou, por que não criar nossos filhos nesse lugar maravilhoso, com qualidade de vida? Então a gente passava todos os anos férias aqui. E meu marido tinha parentes aqui na região dos lagos, e aí a gente pensou, por que não morar? Porque morar, o frio muito intenso, principalmente agora, que é uma temperatura agradabilíssima aqui em Cabo Frio, né? Que não é tão quente, e o meu pessoal lá do sul morrendo de frio, a gente pensou assim, vamos morar em Cabo Frio, e resolvemos vir. E estamos super felizes aqui durante 10 anos. Aí eu resolvi me estabelecer aqui profissionalmente. Né? Que bom, né? E esse é um retrato, né, dessa formação da sociedade cabo-friense atual. Eu cheguei aqui há 18 anos, você chegou há 10, tantos outros chegaram há algum tempo, outros estão chegando agora de forma tão recente, mas é esse retrato, esse somatório de experiências, né, esse somatório de talentos, que tem feito, agregando valor aos talentos da terra, as pessoas que nasceram aqui, tem feito dessa cidade uma cidade que cresce a cada dia, né? Isso é muito bacana. E o legal, né, a gente fica, porque a gente se sente parte mesmo. Eu me considero cabo-friense, recebi o título de cidadão ano passado, mas isso é só um detalhe, aliás. Obrigado, né, mais uma vez ao Zé Ricardo pelo carinho, nosso querido vereador Zé Ricardo, mas a gente se sente mesmo acolhido, né? Cabo Frio tem essa magia, tem essa coisa muito gostosa. Quente, acolhedor. Né? Né, que dá uma segurança para a gente se estabelecer aqui com bastante garra mesmo, bastante vontade. Né? E nessa cidade de dias muito claros, de areia muito branca, de sol muito forte, né? Quer dizer, no teu trabalho, isso também tem muito a ver, você está trazendo uma contribuição importante para a pele, sobretudo para a pele das nossas amigas e dos nossos amigos, né? Então, a gente está há um ano, né, com a Equilibrium lá no Leste Shopping, e a gente participou recentemente de um congresso internacional de estética e cosmetologia em São Paulo, agora dia 8 a 12 de agosto. E trouxemos algumas novidades bem interessantes, que no exterior já fazem bastante sucesso, só que no Brasil já está vindo agora já com a regulamentação da Anvisa, né? Então a gente está querendo mostrar e divulgar esses produtos novos aqui em Cabo Frio. Então a gente foi para lá, fizemos cursos, nos certificamos e aí agora estamos trazendo para fazer essa divulgação, principalmente porque a gente tem problemas, né, de muito sol, muito vento, então isso traz um ressecamento na pele, traz muitas manchas. Então as mulheres estão sempre, principalmente nessa época de inverno, tentando buscar, né, novos recursos que sejam mais rápidos, né, os resultados, e com procedimentos minimamente invasivos, né, para poder a pessoa ir para a rua sem precisar parar de trabalhar, sem problema nenhum. Esses procedimentos minimamente invasivos fazem com que a pessoa possa sair de casa depois do procedimento, possa ir para trabalhar, né, levar uma vida normal, né, sem precisar ficar reclusa dentro de casa. Como é que surgiu a ideia de criar o espaço, de criar Equilibrium? Você falou, né, já está aí de portas abertas há mais de um ano aqui na cidade de Cabo Frio. Como é que surgiu isso, José? Eu comecei a trabalhar numa clínica bem tradicional aqui em Cabo Frio, e aí fiquei durante 4 anos nessa clínica, e alguns pacientes falaram assim para mim, pô, José, te abre algum espaço para você, né? Você tem um diferencial, você tem uma vontade de crescer, então por que você não... Daí, a partir desse momento, eu comecei a pensar, realmente. Aí surgiram alguns convites para trabalhar em academias, em outros espaços de estúdios de pilates, clínicas. Mas aí veio o convite do Leste Shopping, que eu achei interessante pelo espaço, né? Tem estacionamento próprio, tem segurança. E aí eu pedi para realmente olhar e gostei muito do espaço. A gente dividiu, fizemos um estúdio de pilates bem aconchegante, acolhedor, dividimos algumas salas, fizemos salas só de dermatofuncional, colocamos ofurô para fazer spas, né? E vários outros procedimentos estéticos, como até design de sobrancelha, depilação com laser
né, que é o IPL, fotodepilação. E a gente achou muito interessante o espaço, a equipe lá do Leste Shopping foi muito receptiva e a gente teve essa parceria com eles e abrimos esse espaço, estamos há 1 ano lá. E aí, além disso que você já falou, né? O que mais que a gente encontra? Quer dizer, você vai trazer novidades, a gente vai mostrar já então, essas novidades, mas em linhas gerais, que tipo de serviço, então, além gente desse que você falou, a trabalha, gente nosso encontra? carro-chefe lá é o Pilates, a reeducação postural global, né? E também trabalhamos com a parte toda de estética, tá? Quando uma pessoa chega lá na clínica procurando algum tratamento, a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação minuciosa e criteriosa, para saber o que realmente a pessoa tem, para poder fazer um diagnóstico mais preciso e assim direcionar para as áreas da fisioterapia, que a fisioterapia tem um leque muito grande de opções de tratamentos, né? Então, se por acaso a pessoa tem um problema ortopédico, de dores na coluna, por uma hérnia discal ou por uma escoliose, a gente vai direcionar ou para uma eletroterapia, né, para minimizar quadro álgico, ou para uma RPG, ou para uma fisioterapia tradicional. Se ela for porque ela está simplesmente não conseguindo fazer mais as atividades diárias da vida dela, com mais flexibilidade, está tendo muito cansaço, a gente vai ver na avaliação se ela pode ser uma cliente para o Pilates, né? Que o Pilates trabalha muito a flexibilidade, faz o reforço muscular e dá mais disposição para as atividades da vida diária a partir do momento que ela começa a fazer, né? É um trabalho que trabalha, é uma atividade física que trabalha muito a mente, a pessoa tem que estar o tempo todo concentrada, fazendo a respiração sincronizada, tem todos os fundamentos do Pilates, né? Por isso que é um método muito, muito procurado em todas as academias aqui em Cabo Frio, porque dá muita disposição e muita força, né, na parte muscular e flexibilidade. Porque com o tempo, o que acontecemos? Com o nosso trabalho, a gente sempre está no padrão flexor. E o Pilates, a gente vai lá e abre esse padrão flexor. A gente tem que alinha o tempo todo nossa coluna, né, trabalha a respiração. Então, a pessoa tem que estar o tempo todo concentrada naquele exercício, né? Respirando, fazendo os exercícios, e é um exercício bem lento, porque nós trabalhamos com o método original, né? Então, aí, tirando agora o parte do Pilates, se a pessoa está com problemas, por exemplo, de fibromialgia, né? Ansiedade, o médico indicou, de repente, uma terapia alternativa. Aí eu me especializei também num curso na Índia, chamado Técnicas Ayurvédicas, né? Que é uma massagem que associa a massagem crânio-caudal com óleos essenciais, né? E essa terapia, essa massagem, ela vai fazer, além de um relaxamento muscular, ela vai trabalhar também a drenagem linfática, né? E isso vai trazer globalmente no corpo dessa pessoa um relaxamento profundo e drenando também os líquidos que podem estar ali com êxtase, né, de líquidos no corpo inteiro, pelo edema. E temos também acupuntura, auriculoterapia, né? Temos massagens só como drenagem linfática. Aí trabalhamos com equipamentos, temos equipamentos de última geração, como a cavitação, que trabalha a queima de gordura, né? Localizada. Radiofrequência, que também é um equipamento de última geração, trabalha com queima de gordura e também trabalha na parte facial para regeneração do colágeno. Tá? A endermoterapia, que já são equipamentos assim que já tem um tempo no mercado, né? E outros também. Agora, o que a gente trouxe de novidade do congresso são mais as luzes, os LEDs, né? E o microagulhamento, que é uma técnica dos rolinhos, depois eu vou mostrar, que ele faz microponturas na pele, né? Para otimizar a absorção, né, dos ativos. Dependendo da avaliação, a gente vai ver qual é o direcionamento que a gente vai dar para aquela cliente que vai até a clínica com uma queixa de rugas ou uma cicatriz de acne, né? Ou então ela tem algum problema de manchas por causa do nosso sol intenso, né? Que acontece muito isso, melasma, melanoses, sardas. Então, esses lasers, esses IPL, que é um laser de baixa potência, ele trabalha toda essa regeneração celular, né? Da epiderme. Então, começa da epiderme, vai até a derme. E assim, mas muito minimamente invasiva. A pessoa não sente nada. Ela pode sentir uma queimação na luz,
né? Mas assim, pode ficar um pouquinho de edema, um pouquinho de rubor, que é o vermelhidão, mas rapidinho já desaparece. Tudo tem que ter um cuidado, né? Que a fisioterapeuta tem que ser especializada em dermatofuncional, que é a nossa pós-graduação lá na clínica. E aí a gente vai dando os home care, depois que a pessoa faz o tratamento, para ela ter o cuidado em casa também. Ou com os cosméticos, né? Ou com os cuidados que a gente tem que dar a ela com procedimento para depois voltar depois de 10 dias, 7 dias, dependendo de cada caso. Uhum. Deixa eu mostrar já essas novidades, mas deixa eu até interagir com o nosso público, né? As pessoas ligadas, fazendo perguntas. Minha amiga Patrícia Ribeiro, dando bom dia. Patrícia, obrigado pela audiência de sempre, viu? Ela diz o seguinte aqui: há 20 anos eu sofri um acidente e machuquei o ombro. Fiquei quase 4 meses com colete, né? Mas não fiz fisioterapia na época. Hoje sente fortes dores, ela diz, nesse local. Ela pergunta se a fisioterapia hoje, depois desse tempo todo, ainda é capaz de ajudar a amenizar essas dores, a zerar essas dores, sim, José. Sim, pelo que eu estou vendo assim, né, amplamente, a gente, claro que teria que fazer uma avaliação, uma anamnese bem criteriosa, mas assim, já de cara eu poderia recomendar a ela, porque muitas vezes quando a pessoa já tem um problema crônico, né, algumas compensações musculares ela pode estar tendo por causa dessas dores. Então, muitas vezes eu estou com uma dor no ombro e aí vou puxando o outro, vou a minha pelve. São compensações por dores, né, que a gente fala. Então, o melhor tratamento nesse caso seria a reeducação postural global, né? Que a gente vai fazer com que a pessoa, a partir das posturas que a gente aplica na pessoa, a gente vai vendo quais são as compensações que ela está fazendo e aí alinhando com a respiração, com contrações isométricas, a gente vai fazendo o trabalho durante 1 hora no RPG e é uma vez só por semana. O RPG seria bem recomendado para ela, mas tudo isso tentando fazer primeiro uma anamnese, uma avaliação. Seria bem recomendada a reeducação postural mesmo. A Manuela Pérez, Manuela, obrigado, bom dia aí, né? Obrigado pela pergunta e pela audiência. E ela pede detalhes maiores sobre o RPG. Quando a gente fala de postura, né? Postura é um problema. Eu às vezes tenho aqui, Renata, me pega no meu pé, essa tendência que você falou de me encolher ao invés de estar corretamente aqui na cadeira. E a gente percebe que esse é um problema de muita gente, desde muita pequenininho. Gente, exatamente. Mochila pesada e postura. Isso, a gente faz o trabalho nas escolas. O RPG resolve isso? A partir de que idade pode ser feito? Sim, o RPG trabalha desde a criança com 6 aninhos, ela já pode, ela já tem consciência, a gente já consegue interagir com a criança, que ela entenda quais são as posturas que a gente quer que ela faça, né? E antes até do RPG, a gente trabalha até com os filminhos que a gente tem na clínica para mostrar como essa criança, como esse adulto deve se sentar, né? Qual é a postura melhor para ela dormir. Porque muitas vezes a pessoa acha assim, não, eu durmo de decúbito ventral, que é uma postura assim que a gente, como fisioterapeuta, não aconselha de forma alguma, né? Até para traduzir para o pessoal, decúbito ventral é aquela... sim, é de barriga para baixo. Enfiado com a cara do travesseiro, né? É confortável, mas com o passar do tempo, essa postura não é bacana para a nossa coluna, que tem que estar o tempo todo alinhada. Nós passamos muito tempo, 1/3 do nosso, né, dormindo, nossa vida dormindo. Então, a gente faz algumas posturas inadequadas dormindo, mas aí na clínica a gente vai mostrar qual é essa postura mais adequada, com o travesseirinho no meio da perna, de decúbito lateral, que é de ladinho, né? O travesseiro tem que estar o tempo todo bem apoiado, com o ombro, né, apoiado com o pescoço. A gente tem que ter essa distância. Muitas vezes a pessoa tem um ombro largo e dorme com um travesseirinho muito estreito. Tem que ter, né, essa distância. E às vezes são pequenos detalhes que a gente não observa no dia a dia. E são muito importantes. Às vezes a pessoa está com uma dor muito tempo, meses, está acumulando, está se tornando uma dor crônica, mas é uma pequena diferença no seu dia a dia que vai fazer muito resultado, né? Muitas vezes não precisa nem fazer fisioterapia, é só fazer uma mudança de hábito mesmo. A gente tem visto, isso não era muito comum, né? Hoje você pega esses encartes aí de empresas que vendem cama, mesa e banho, você começa a ver aquele travesseiro de corpo, né? Isso. Que não era comum, antigamente não se via isso, né? Isso mesmo. E funciona aquilo? Funciona. Você está falando para manter essa tentativa de dormir de lado? Essa tentativa de dormir de lado, colocando um travesseirinho no meio da perna, ou até aquele dorminhoco, que chamam de dorminhoco, que aí vem do joelho e a gente abraça, né? Fazendo angulações retas do ombro, do cotovelo, do joelho. E aí a gente não vai rodar nossa pelve,
para não rodar, assim, consequentemente, as nossas vértebras, né? E aí não causar aqueles desconfortos em coluna, em pescoço, porque a gente vai manter as angulações retas das nossas articulações. Esse mal dormir é a explicação para muitas dessas dores, dessas reclamações? Muitas. Principalmente pessoas muito grandes, né? Que tem muitas dores na cervical, no ombro, acaba tendo até bursite por um travesseiro mal colocado na hora de dormir. Muito cansaço também, né? Às vezes não está percebendo isso. Então, lá a gente vai conversar, às vezes não precisa nem fazer uma fisioterapia, só manter, né, esses acessórios que a gente fala na hora de dormir, e isso vai resolvendo gradativamente, vai resolvendo o problema da pessoa. E facilita muito, né? Melhora a qualidade de vida. Pelo amor de Deus. Uma noite mal dormida é um negócio terrível. Exatamente. A qualidade de vida é tudo. A gente está trabalhando cada vez mais, então a gente precisa estar sempre bem disposto, né? Para atender. Então, vamos dizer assim, esse tripé, colchão, um bom travesseiro, uma boa postura, que aí cabe a gente tentar fazer até com esse suporte, ela tende a resolver muitos dos problemas. Muito mesmo. Interessante. Deixa eu te apresentar outras perguntas que já estão chegando aqui. Você querendo participar, por favor, estou conversando com a fisioterapeuta Josete Lúticos, aqui da Equilibrium, que fica no Leste Shopping. A gente vai trazer novidades daqui a pouquinho para você, mas estou atendendo aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Fique à vontade para fazer sua pergunta pelo telefone, 2643-6307. Você pode perguntar pelo telefone, você pode perguntar também através do Facebook, nas redes sociais, fique à vontade para interagir com a gente aqui nas redes sociais, ou no e-mail, redelitoralnews@hotmail.com. Então você pode fazer sua pergunta pelo telefone, está aqui na tela, e fique à vontade para interagir também nos nossos outros meios aí de contato com o nosso programa. Eu tenho duas perguntas parecidas, aí eu vou juntar as duas aqui, né, para a gente atender esses dois telespectadores, ou essas duas telespectadoras. A Sabrina Amorim, né, pergunta se a Equilibrium faz com o seu trabalho, doutora Josete, também um trabalho de atendimento a idosos. E aí a Juliana Veiga pergunta se o Pilates pode ser feito a partir de que idade? Ela quer saber a partir de qual idade o Pilates já pode ser feito. Quer dizer, a gente vai dos dois extremos, né? A partir de que idade tem um trabalho com idosos também? Nós temos crianças lá a partir dos 6, 7 anos de idade fazendo RPG, por já ter uma escoliosezinha, né? Congênita, então a gente trabalha para amenizar essa escoliose. E temos também idosos de 82 anos fazendo Pilates. Que muitas vezes não fizeram a vida inteira uma atividade física, mas como o Pilates é uma atividade que a gente tem vários níveis, o básico, o intermediário, o avançado, então a gente vai começando devagarinho, e então assim, para todas as idades, tá? Claro, a gente vai colocar em turmas diferenciadas, né, em níveis diferenciados, dependendo da necessidade, dependendo da idade, né, e eu acho assim que todo mundo deveria experimentar o Pilates. Ele é muito, 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 muito bom. Bacana. A Vivian Couto mora aqui no Portinho. Vivian, obrigado pela audiência. O Pilates emagrece? É a pergunta que ela está fazendo aqui. Emagrece. Nós temos senhoras também que tinham assim um volumezinho mais abdominal, assim meio desestimulada, porque fazem um pouquinho de reeducação alimentar e não resolve, porque a gente trabalha muito. As pessoas falam assim, não, mas Pilates não é aeróbico. É aeróbico. A gente faz, antes de começar com os aparelhos, nós começamos a fazer o Mat Pilates, que é os exercícios no solo. E esses exercícios no solo são muito intensos. Trabalhando principalmente o Powerhouse. O Powerhouse no Pilates, essa parte central, né, é o abdômen. Então a gente trabalha muito. E a gente também faz o tempo todo a pessoa contrair essa região, fazendo com a respiração. Então são movimentos sincronizados. Então, olha, quem disser que não sua no Pilates é porque não está fazendo o Pilates original, o Pilates que realmente tem que ser feito, que é o clássico que a gente faz lá. Bacana, viu só? Resposta boa para você, Vivian. Então, emagrece, né? Você pode procurar mesmo para fazer. Eu estou conversando com a doutora Josete Lúticos, aqui da Equilibrium. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e volta para mostrar essas novidades, né? Que a doutora Josete falou ainda há pouco, relativas aí ao Roller Vital, ao Derma Roller.
e esse microagulhamento. Você daqui a pouco vai saber como é que funciona isso. Eu tenho outras perguntas aqui para fazer também para a nossa convidada e logo depois do nosso intervalo comercial eu apresento essas perguntas. Se você quiser participar, fique à vontade para interagir, para mandar suas dúvidas, mandar suas perguntas que a gente apresenta aqui para que a fisioterapeuta Josete Lúticos possa te responder, tá bom? Estamos no ar com o programa Sidney Marinho pela Litoral News Canal 11, também no site redelitoral.tv.br, sempre com você, informando, prestando serviço, debatendo, trazendo as notícias de Cabo Frio. Voltamos em instantes, fique ligado, até já. Quais são, doutora Josete, essas novidades que a gente pode mostrar aqui para o telespectador? Queria que a gente pudesse já antecipar um pouquinho dessas coisas boas que estão sendo trazidas aí no Congresso. Então, a gente já está trabalhando na clínica com a luz intensa pulsada, que é uma tendência mundial e cada vez com mais evoluções dessa luz, que é uma luz minimamente invasiva, não é um laser agressivo como o CO2, e tem aplicabilidades múltiplas, assim, desde cicatrizes de acne, linhas finas, né, rugas profundas, linhas finas. Também trabalhamos com alopécia, né, que é a calvície. E também agora a gente está trazendo para a clínica os lasers de baixa potência ou soft laser, né? E o que a gente trouxe de mais atual do Congresso foi essa técnica de microagulhamento, que trabalha com um rolinho, né, de microagulhas, né, são agulhas de titânio, esse rolinho ele tem 192 agulhinhas, que elas fazem micropunturas, né, microfurinhos na epiderme. A epiderme é a camada mais superficial da nossa pele, né? E aí depois nós temos a derme e o tecido conjuntivo. Então, a partir desse rolinho, a gente tem um protocolo para utilização, trabalhamos na parte horizontal, né, 10 vezes, vertical e depois diagonal. É dolorida, né? essa? Não é dolorida porque ele tem um material de titânio, que é um material cirúrgico. Ele faz uma massagem facial, na realidade. Ou facial ou na cicatriz de cirurgias, né? E realmente ele é muito, muito suave, né? A gente realmente faz uma pressão, né? A utilização é feita a partir desse posicionamento do dedo, mas realmente não, você até pode experimentar se quiser, mas não tem nenhuma, a gente não sente, só realmente uma massagenzinha, tá? Mas a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Mas ele faz microfurinhos. E a partir de então, a gente faz uma pequena lesãozinha na pele, né? Naturalmente, quando existe uma pequena lesão ou na nossa pele ou no nosso corpo em geral, o que acontece? Existe uma regeneração natural do nosso organismo. Na pele, o que acontece? Os fibroblastos vão até o local dessa lesão para produzirem o colágeno. Então, se a gente não quiser colocar nenhum ativo, nenhum cosmético, ele já vai trabalhar para a melhora do colágeno na nossa pele. Certo. Tá? Mas dependendo do caso e da avaliação, a gente vai utilizar alguns ativos, sim. Tem essas duas características, então, além dessa estimulação, vamos dizer assim, natural, ele também abre o espaço para uma aplicação mais efetiva de qualquer ativo. Para permeabilizar, porque o maior problema da cosmetologia é a absorção, né, da nossa pele, porque a nossa pele ela é o órgão mais importante, né? O maior órgão do nosso corpo humano é a nossa pele. Então, ela tem uma barreira muito importante para a proteção, né, do nosso corpo contra os agentes nocivos, tanto físicos quanto químicos externos. Então, assim, para um cosmético absorver, permeabilizar, que é a forma que a gente fala na dermatologia, é essa absorção. Então, o que acontece? Muitas vezes tem que ter uma agulha, né, para poder ativar essas células mais dermicamente, onde elas mais, né, funcionam, que é na parte mais dérmica, mais profunda, né? Mas com esse rolinho a gente faz esses microfurinhos, né, que não lesiona, mas faz esses microfurinhos e a partir daí a gente consegue fazer a permeabilidade dos ativos, dos cosméticos mais efetivos. O pessoal em casa está vendo com detalhe, vou te pedir até para fazer aquela demonstração novamente. Então, a gente tem aqui uma maquetezinha de uma pele, que aqui tem a epiderme, né, que é a camada mais superficial, aí mais logo embaixo nós temos a epiderme, né, e é onde na epiderme que vai ser ativados os fibroblastos, né,
E aí, a partir de então, os fibroblastos vão produzir o colágeno, que é a substância mais importante para a regeneração dos tecidos, a elastina e o colágeno. Existem outros também, né? Outros ativos da própria pele que vão ser ativados. Mas, assim, no modo geral, é isso. Então, assim, nós vamos fazer movimentos retilíneos na vertical durante 10 vezes, depois na vertical, horizontal e depois na diagonal, 10 vezes. E aí, cada região, né? Aí, dependendo se é na orbicular do olho, se é nessa região que a gente chama de bigode chinês, né? Começa a aparecer aquelas linhas de expressão, então a gente vai dar mais predominância nessas regiões. Quando a pessoa tem aquela cicatriz de acne mais nas maçãs do rosto, a gente vai dar mais ênfase nessa região das maçãs do rosto. Quando a gente começa a ter também esse cair, né? Aqui no queixo, no maxilar, a gente trabalha toda essa região. Tá? Então, a partir daí, a gente vai usar os ativos necessários, né, para ter a permeabilidade e otimizar, então, esse processo. Qual é a média de aplicação? Durante quanto tempo e com que frequência? A gente trabalha durante 10 dias, a gente pede um intervalo para a pele começar a regenerar e a gente pede no mínimo umas 10 sessões, tá? Para a gente ver o resultado. Cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa, né, ela vai trazer esse resultado conforme a sua nutrição, a sua alimentação, os seus cuidados. A gente tem o home care que eu lhe falei, que a pessoa leva para casa para ter os cuidados, utilizar, claro, sempre protetor solar, né? Dependendo da pele, do fototipo da pele, a gente vai indicar qual o fator de proteção mais adequado para essa pessoa. A aplicação, né, só para, né, fixar rugas, cicatriz de acne, estria, calvície também? Tem aplicação para calvície? Também, a gente teve trabalhos científicos lá no Congresso, muito interessantes, de algumas aplicações, porque a calvície muitas vezes é por seborreia, por excesso de oleosidade, caspa. Então, depois de fazer uma limpeza bem rigorosa, tirar esse excesso de sebo, esse excesso de seborreia, até caspa, fazer um tratamento anterior, a gente entra com a microagulhamento, trabalha até muitas vezes com produtos ayurvédicos, que o gengibre é até um segredo que a gente está falando aqui. O gengibre trabalha para ativar a circulação nessa região da alopécia. E aí começa a ter oxigenação nessa região e aí os pelos começam a crescer novamente. Tivemos fotos muito interessantes no Congresso. Vou tentar mostrar, não sei se o Marcos Vinícius consegue mostrar, aqui na tela do computador, né? A gente tem alguns exemplos disso. Vamos ver, porque realmente as fotos às vezes ficam um pouco... Questão aqui, por exemplo, desse antes e depois da calvície. Vamos ver se o Marquinhos consegue mostrar isso pra gente. Né? Tem um antes e um depois interessante aqui, relativo a essa questão da calvície. Né? Olha só, deixa eu tirar aqui para não dar o reflexo. E aí tem, vamos voltar aqui um pouquinho, acne e estrias. Isso. Para aqui a questão das estrias, né? Da acne. É interessante. Cicatrizes de acne, repara só. O antes e o depois, né? E tem uma que eu achei interessante também, aí queria que você falasse um pouquinho disso, José, que é essa questão aqui da cicatriz em queimaduras. Sim, né? Funciona também? Porque assim, na queimadura, muitas vezes, as fibras, elas ficam desorganizadas na hora da cicatrização, né? E acaba ocorrendo, muitas vezes, uma fibrose, como acontece ali nas fotos. Então, o que acontece? O microagulhamento, ele vai reorganizar essas fibras de elastina e colágeno, da fibrose, né? Essa primeira foto aqui no caso, né? Isso. E aí ela vai regenerando, claro, vai criar um pouquinho de uma certa lesão, e a partir dessa lesão, a gente vai conseguir naturalmente a reorganização das fibras. Pode ver que realmente aí foi um resultado excelente. Se a gente pegar da primeira para a última foto. Excelente. E esse é um tratamento um pouco mais demorado? É um pouco mais demorado, mas assim, os efeitos são bem firmes mesmo. Outra coisa também são as queloides, aquelas cicatrizes de abdominoplastia, cirurgias, né? Muitas vezes a pessoa tem essa hipertrofia
Então, a queloide a gente minimiza muito, muito mesmo. A gente associa também um pouco de microagulhamento com a luz intensa pulsada, por dar uma intensificada mais nos resultados. É um tratamento conjunto. A gente faz associação. Tem alguma restrição para alguma área nesse tratamento do microagulhamento? Não, nenhuma área. O que a gente tem são algumas contraindicações, né? Por exemplo, a pessoa que tem uma alergia, né? A pessoa que tem uma dermatite, a pessoa que traz um lúpus eritematoso, a gente não pode aplicar, tá? Alguma lesão de algum machucado, né? Aí também não é aconselhável utilizar, tá? Mas, assim, eu fiquei bem impressionada com essa técnica. Simples, né? Pode-se dizer até um pouco arcaica, né? Mas por ter uma tecnologia de micro, né, agulhinhas. E outro detalhe, dependendo do tratamento, se é para cicatriz ou para regeneração de colágeno, aí existem espessuras específicas, né? Então, se for só para restauração de colágeno, aí é 0,5. Se for para cicatrizes, aí é 0,2. São adequadas, né? Então, vai aumentando, diminuindo a espessura da agulha conforme a necessidade. Né? E está me fazendo uma pergunta aqui, a gente falou no primeiro bloco, mas a Liane deve ter ligado no meio da entrevista. Liane Tardelli. Liane, obrigado aí pela audiência. Está perguntando onde é que a doutora Josete atende. Aproveitando que a gente trouxe essa novidade, vou pedir que a senhora confirme o endereço. né? Sim, nós atendemos ali na Francisco Mendes, 350, no segundo andar, sala 32, no Leste Shopping. É bairro centro mesmo, fica aqui pertinho. Na descida da Praia do Forte, né? Isso Não mesmo. tenho que errar. Alexandra Silva faz a seguinte pergunta. Diz que a filha dela de 13 anos tem muitas espinhas no rosto, né? Qual o tratamento que é indicado? A gente primeiro vai trabalhar dependendo da espinha, né? Se ela é uma espinha que ela recém está começando, ela está numa fase inflamatória, a gente vai trabalhar com luz. Primeiro com luz, a luz azul, que é um tipo de laser também. Né? E aí, com o decorrer do resultado, a gente pode, se ela tiver cicatrizes, a gente aí sim vai entrar com o microagulhamento. Então, tudo é uma associação. Tudo depende do grau, né, da acne que a gente fala, dos comedões. Aí a gente vai trabalhar com associação. Luzes, microagulhamento e cosmetologia. Além do dermaroller, o que a gente tem de novidade para mostrar também? O que mais se destacou, José? Então, assim, essa luz soft laser que a gente fala, né? Esse soft laser, ele trabalha também no processo infeccioso de herpes, acnes e também de aftas. Vocês podem ver, a gente está mostrando aqui, né? Que é um lugar assim rígido. Mas se a gente for pegar numa pele, tá? A gente consegue observar que a luz transpassa aqui a nossa derme, né? A nossa epiderme. Então, essa luz, ela vai ter um fator anti-inflamatório, tá? Aqui, realmente, na TV, a gente não consegue observar um pouquinho. Mesmo, a gente consegue ver que ela transpassa e, então, ela tem um poder anti-inflamatório. Muitas empresas estão trazendo essa técnica para o Brasil. Claro que sempre vem do exterior e aí a gente vai aperfeiçoando para as nossas, né, para nossos costumes. E, então, o que acontece? A gente trabalha com a herpes. E muitas vezes a herpes tem que tomar muitos medicamentos, né? Sempre algum medicamento tem alguma contraindicação, né? E então o que acontece? Quando a gente trabalha na lesão, a gente não influencia outros sistemas, né? A gente trabalha na inflamação local, não influenciando nos sistemas fígado, rins, que pode muitas vezes sobrecarregar, né? Aqui, por exemplo, a gente pode notar que, lá no congresso, o que aconteceu? Nós vimos uma terapia para pessoas que têm muitas dores no corpo todo. Eu vi pessoas, empresas, já trabalhando com a hemotratamento, colocando na veia radial e com uma soft laser. Tudo depende da frequência, da intensidade da caneta. Nós trabalhamos na veia radial, né, para fazer uma purificação do sangue. Olha que interessante, né? Quer dizer, aí a tecnologia é cada vez menos invasiva e trabalhando todos os sistemas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que a grande tendência mundial, né, são as luzes
as técnicas minimamente invasivas que vão nos tratar tanto esteticamente como em outras... Esse caso, a contraindicação é praticamente nenhuma, né? Nenhuma. Só se realmente a pessoa tem alguma afecção na pele, de dermatite, alergia, aí tudo bem, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas se o médico liberar e for indicação para isso, a gente realmente está tratando. Bacana. Josete, obrigado pelas novidades, né, pelas informações. A oportunidade. Queria que você repetisse o contato, se quiser deixar um telefone também, para as pessoas que estão assistindo poderem fazer contato contigo. Nós temos o nosso telefone 2645-6533 e temos nosso site também, para as pessoas darem uma olhadinha lá, www.equilibriumcabofrio.com.br. Aqui no Leste Shopping. Isso, na Francisco Mendes. Francisco Mendes, 350, sala 32, segundo andar. Legal. Bacana. Parabéns pelas novidades, obrigada, parabéns. Mais pela sucesso ainda do trabalho aí. Muito obrigada. Conversei com a fisioterapeuta Josete Lúticos, participando com a gente aqui do programa Sidney Marinho, trazendo novidades muito legais. Obrigado a todo mundo que participou, né? Respondemos as perguntas de quase todos aqui, mas as que não foram citadas é porque os temas eram parecidos, mas em linhas gerais conseguimos responder aqui a todo mundo que apresentou alguma dúvida.